Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. E como todo sábado a gente chega por aqui para fazer uma análise da política durante a semana. E olha, foi uma semana muito agitada, principalmente na questão federal. Por quê? Porque o governo Lula finalmente acabou a novela da mini reforma ministerial, né, que aí ele já fez o convite, né, para os partidos participarem do governo. Esses são o PP com André Fufuca, que ele é o deputado federal do Maranhão, que vai assumir o Ministério dos Esportes, no lugar da ex-jogadora Ana Moser. Mas também o Silvio Costa Filho, aqui de Pernambuco, que vai assumir pelo Republicanos o Ministério dos Esportes e Aeroportos. E essa configuração é porque o governo Lula precisa muito dos votos no Congresso Nacional, principalmente na Câmara. Essa atração do Centrão é uma negociação que o Lula faz para conseguir ter mais tranquilidade na hora dos votos. E, claro, lá no Senado é mais tranquilo para o governo, mas na Câmara não era tão assim. Por isso, a participação do PP e do Republicanos era um objetivo do governo Lula. Agora, para ele fazer isso, a novela demorou muito. Por quê? Porque houve muitos arranjos, né? Como a Ana Moser saiu do governo, por exemplo. A Luciana Santos estava cotada para sair, mas permaneceu. O Márcio França, que saiu para assumir o Silvio Costa Filho, ele vai assumir uma posição de micro e pequenas empresas, mas estava sendo cotado até para tomar o lugar do Alckmin, que é vice-presidente. Então, no final das contas, o governo conseguiu rearranjar, né, o sistema político e principalmente a questão da esplanada dos ministérios. Isso pode dar mais tranquilidade ao governo, mas tem um detalhe. O Republicanos do Silvio Costa Filho já emitiu nota dizendo que não vai de jeito nenhum entrar para o governo. Pois é, os caras têm um ministro, mas não vão participar do governo. E aí tem o dedo do Tarcísio de Freitas. Tarcísio é governador de São Paulo e é do Republicanos também. Mas ele foi eleito numa base bolsonarista. E se, de algum modo, o partido começar a participar do governo, vai ficar muito difícil para o discurso do governador de São Paulo, principalmente se ele tentar ser o candidato à sucessão em 2026. Porque, vejam, no bolsonarismo não tem tantas opções hoje para a disputa presidencial. Então, o Tarcísio de Freitas está bem posicionado, por quê? Porque ainda que ele não se candidate a presidente, ele pode se candidatar ao governo do estado, à reeleição dele. Agora, se o partido dele faz parte do governo, aí esse discurso vai por terra. Por isso, o Republicanos tem o Silvio Costa Filho lá, mas não vai participar do governo. E isso é tão verdade que o Silvio Costa Filho já fez, né, já vai se licenciar do cargo de presidente estadual do Republicanos aqui em Pernambuco. Então, o arranjo é o seguinte: Silvio Costa vai para o governo, é o elo com a bancada do partido, deve entregar mais votos do partido ao governo Lula, mas oficialmente o governo não tem o Republicanos na sua base. Esse é o acordo, vamos ver se isso vai dar certo. Bem, aí a conferir. Um detalhe interessante é que o próprio Silvio Costa Filho agora entra no outro patamar, né? Uma vez que ele se assuma um lugar na esplanada dos ministérios, ele passa a ser claramente uma das possibilidades da eleição majoritária de 2026. E isso não ocorreu só com ele. Se a gente olhar para a história, vai ver que Eduardo Campos foi ministro da Ciência e Tecnologia dos governos Lula e depois candidatou ao governo do estado. Mendonça Filho foi ministro de Temer, ministro da Educação, e se candidatou ao Senado. Tá? Bruno Araújo também, e assim sucessivamente. Quem vai para a esplanada tende a ter a possibilidade de entrar nas chapas majoritárias. E aí o detalhe é que 2026 teremos 2 vagas para o Senado, e isso muda o jogo. Tá? Por quê? Porque esse ano passado só foi 1 vaga para o Senado. Como serão 2, os arranjos partidários poderão ser mais tranquilos. Por isso, Silvio Costa Filho, né, passa a ser cotado, cá se fosse, para conseguir chegar a uma candidatura majoritária aqui em Pernambuco e provavelmente o Senado. E aí na chapa da Frente Popular. Mas é claro que falta muita coisa, vamos ver como é que ele vai se sair nesse ministério. Lembrando que esse Ministério dos Portos e Aeroportos é um ministério importante, inclusive porque há uma promessa do governo Lula de ter um programa social com passagens aéreas bem baratas, passagens aéreas de R$200. Se o Silvio implementar esse programa e der certo, é claro que a possibilidade dele amplia-se muito. Inclusive a agência política, digamos assim, né, o mundo político parabenizou muito o ministro nesses últimos dias por essa convocação do presidente. Bem, vindo para a província, também tem muito agito por aqui.
Armando Monteiro, que foi candidato a governador nas 2 últimas eleições antes dessa, justamente contra Paulo Câmara, ele saiu do PSDB, tá? E ele, inclusive, saiu do PSDB, mas já teve o convite do PDT de Ivone Queiroz. A discussão, a especulação é que ele pode ir para o Podemos, mas o PDT já abriu as portas para, inclusive, o ex-ministro. O Armando Monteiro já foi senador, já foi ministro, e é sempre uma reserva, né, na política pernambucana, é sempre um nome com muita articulação política, um legado, e ele ainda está na política, ele não vai sair da política, segundo ele, nem tão cedo. E quem saiu da política de vez? Jarbas Vasconcelos. O ex-governador de Pernambuco anunciou sua aposentadoria depois de 50 anos de vida pública. E olha só, ele foi deputado estadual, ele foi deputado federal, ele foi governador 2 vezes, prefeito da capital e ainda senador 2 vezes. Então, o legado de Jarbas é um legado muito grande. Ele participou desde 1971, quando ele ganhou a eleição, a primeira eleição para deputado estadual. Ele participa da política, ele foi um grande nome de Pernambuco, mas também um grande nome nacional. E marca provavelmente o fim de um ciclo. Um ciclo onde Pernambuco teve grandes nomes nacionais que fizeram história na política do Brasil. Eu falo aqui de Eduardo Campos, Miguel Arraes, Gustavo Krause, Roberto Magalhães, Marco Maciel e agora Jarbas Vasconcelos. Todos eles fora da política, tá? Mas que deixaram uma contribuição muito grande. E por isso mesmo Jarbas foi muito elogiado nesses últimos dias. O pessoal também lançou uma biografia, o pessoal acompanhando isso. Mas é o fim de um ciclo. Quem continua agora no mandato no seu lugar é o seu suplente, agora senador efetivo, o Fernando Doeire, do MDB. Então vamos ver como é que vai se dar esse processo. E aqui em Caruaru, o prefeito Rodrigo Pinheiro, né, lança a ideia, ele lançou alguns decretos para um enxugamento da máquina pública. Com a questão do repasse do FPM caindo, né, os repasses do FPM vêm caindo nos últimos meses, há uma tentativa de adequação de várias prefeituras, inclusive a prefeitura aqui de Caruaru. O prefeito Rodrigo Pinheiro tem enxugado aí, né, algumas questões para justamente conter, né, as dificuldades que estão chegando por causa da ausência, né, do FPM, que é um problema que ainda não foi resolvido, né, e que, por se as prefeituras não se cuidarem, vão ter dificuldades e aí vai faltar serviços públicos na ponta para a população. Mas assim, esse é o fim, essa é a semana que vem promete algumas coisas ainda maiores, porque o Lula está na Índia por causa do G20, mas aí a gente comenta sábado que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.